Se você já acompanha o nosso canal, sabe que esse é um canal de medicina oriental e saúde. Eu sou o professor Paulo Candeia, acupunturista há mais de 30 anos, e eu estou aqui para conversar com todos vocês um assunto de extrema importância. E eu também peço, repasse, compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas, pessoas que você gosta, que você se preocupa, que quer ver o bem. Vejam que coisa. Desde o início de todo esse processo relativo ao vírus, todas as pessoas, sem exceção, você, eu, todo mundo, foi exposto a algo muito terrível, que vai além do um vírus mental. Sabia que existia isso? Vírus mental? Pois a gente vai conversar sobre ele. Ninguém nega que em todo esse período, muitas foram as pessoas que tiraram a própria vida, porque viram a vida delas, por aquilo que lutaram tanto, se esvair. Assim, ninguém nega que muitos foram os casais que nesse período também se separaram. Mesmo que você não tenha passado por nenhuma dessas situações, alguém de sua família que tirou a própria vida, um conhecido, ou alguém que você conhece que teve que fechar o negócio, que era o sonho de uma vida, mesmo que você não conheça ninguém assim, mas não importa, de alguma maneira você foi afetado com tudo isso. De uma maneira que na maioria das vezes você nem imagina. E todas essas coisas lhe afetaram numa determinada profundidade que você mesmo não sabe como resolver. Então eu vou conversar de uma forma bem clara e acessível para que você possa me entender, porque da mesma maneira que todos nós fomos contaminados com um vírus mental, digamos assim, mas existe uma vacina para esse vírus mental. E eu vou te ensinar como é que você chega a essa vacina. Vamos começar então. No processo de coaching, a gente costuma ensinar para as pessoas um processo para você começar a fazer o uso dessa ferramenta. É o propósito inabalável. Eu vou explicar. Normalmente, para explicar isso, eu pergunto o seguinte: imagine que você tem um compromisso importante, muito importante. O que seria capaz de fazer você cancelar, simplesmente deletar esse compromisso importante que você tem? Aí a pessoa pensa um pouquinho. Aí posso colocar, alguém liga para você e diz assim: sua mãe está hospitalizada agora, está no hospital X, e ela está precisando de sangue. Na cidade você é o único que tem o único tipo sanguíneo correspondente ao da sua mãe. Aí você tem um propósito inabalável. Não importa o compromisso que você tenha, mas chegar até o hospital para fazer a doação de sangue para que sua mãe sobreviva, imediatamente isso se tornou um propósito inabalável. Então o que é que a gente precisa entender? Com o passar do tempo, as pessoas foram sendo roubadas desse espírito do propósito inabalável. Principalmente as pessoas da minha geração, elas tiveram a oportunidade de vivenciar diversas situações onde elas puderam aprender e praticar o princípio do propósito inabalável. Mas aí vem a próxima pergunta: e como é que isso foi retirado delas? Vou explicar. Quando eu quero ensinar sobre isso para as pessoas, como eu falei, eu uso um método
Que método é esse? Eu digo assim: tenha sempre objetivos diários, semanais, mensais e anuais. Eu sempre digo para as pessoas, por exemplo, hoje, logo quando o dia começou, eu tinha um objetivo. Que objetivo era esse? Atender um paciente. E foi atendido. Foi um atendimento tão bom que ele acabou, esse paciente, se abrindo para a gente conversar sobre problemas particulares dele, sobre problemas da vida pessoal dele, que ele estava precisando muito conversar. Ou seja, o meu objetivo, ele foi cumprido muito próximo daquilo que eu busco como propósito inabalável. E fica fácil de entender isso. No período do lockdown, as pessoas simplesmente tiveram que se isolar. Não só dos outros, como de si mesmos. Os casais que se separaram nesse período, eles realmente não eram casais. Porque quando eles tiveram que se isolar do mundo, eles acabaram se isolando um do outro. Então, o próximo passo é a gente entender o seguinte: não tenha metas, e sim propósito. Eu vou explicar. Lembra que eu disse que existiu um momento aonde esse espírito do propósito foi retirado das pessoas? Pois muito bem, é isso. Aprenda isso. Nunca tenha uma meta. Nunca. Não tenha metas. No mínimo objetivo. Mas busque sempre propósito. Eu vou explicar. Hoje, no inconsciente de cada pessoa, mesmo que ela não perceba, esse negócio de meta está relacionado com dinheiro, negócios. Por exemplo, na área de vendas, você tem uma meta de vender X. Sempre que as pessoas ouvem sobre meta, isso sempre vai estar ligado a dinheiro. Se, por exemplo, na encomenda de suplementos alimentares para os meus pacientes, para mim, para minha esposa, junto eu fiz o pedido de um multivitamínico para minha mãe e para o meu pai. Isso para mim é um propósito. Então vejam que isso não é uma meta. Eu não estou ganhando dinheiro com isso. Eu simplesmente paguei para dar mais qualidade de vida para o meu pai e para minha mãe. E eu não vou simplesmente chegar assim, entregar o multivitamínico para eles e toma aí. Não. A minha mãe mesmo, ela vai vir aqui em casa e eu vou explicar bem direitinho para ela o que é que tem nesse multivitamínico, como é que ela e meu pai têm que usar, no que é que vai servir para eles, essa vitamina é muito importante para ela, essa aqui é muito importante para ele. Então, quando eu faço isso e tenho essa conversa com a minha mãe, que eu vou ter também com meu pai, eu passo a conceder a eles um sentido que conduz a um propósito. Ou seja, eu estabeleci para mim o propósito de ajudar os meus pais a terem mais qualidade de vida, e com isso eles vão ter o propósito de dar o retorno para mim, que é mostrar como eles estão ganhando realmente qualidade de vida. Estão entendendo? Ou seja, a meta, ela está ligada à autorrealização, principalmente financeira. Ou seja, quando você estabelece metas, você está se preparando para um dia deixar uma herança. Percebe? Mas quando você cria propósitos, você está se preparando para deixar um legado. É essa a diferença. Com o passar do tempo, as pessoas foram acreditando que o que era importante na vida era dinheiro. Ou seja,
As pessoas aprenderam a ver os outros não pelo que eles eram, mas pelo que eles tinham. Só hoje eu assisti 2 vídeos de pessoas que eu confio muito, pessoas muito equilibradas, 2 vídeos de 2 pessoas diferentes, basicamente dizendo a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. O que? Como o tempo que nós vivemos existe hipocrisia. Infelizmente é assim. Então, como eu disse, eu ensino as pessoas: crie objetivos diários, semanais, mensais e anuais. Cada vez que você conquista um objetivo estabelecido, você cria uma reação orgânica tão grande que vai ter uma chuva de beta-endorfinas que vão fazer você se sentir tão bem que você vai parar de sentir pouco a pouco os efeitos desse vírus mental que começou com o início desse processo do vírus. Só hoje, minha esposa realizou 2 objetivos. E vejam, antes do dia terminar, ela vai realizar outros tantos. Que 2 objetivos foram esses que ela realizou? Atendeu, ela também atendeu uma pessoa que estava precisando muito da ajuda dela e levou a cachorrinha da gente para passear. A cachorrinha da gente precisa de uma coisa tanto quanto eu e você: vitamina D. Se ela ficar dentro de casa, ela vai adoecer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ficar doente. Você percebe isso? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vocês estão percebendo que eu estou agora cumprindo com um objetivo para esse dia? Gravar o vídeo. Pois é. Tem um outro objetivo que eu vou cumprir ainda dentro desse vídeo. Sabe o que é? Quando eu postar no YouTube esse vídeo. Percebem que fantástico? O que é que eu estou ganhando gravando esse vídeo aqui? Financeiramente falando, nada. Mas o que eu ganho, esse é o resultado do objetivo que eu busco cumprir. Quando você cria objetivos diários, semanais, mensais e anuais, você está pouco a pouco injetando a vacina contra esse vírus mental que foi inserido na cabeça das pessoas lá atrás, em março de 2020. Você não fazia isso? Passe a fazer agora. Se vocês observarem direitinho, cada um dos objetivos que eu citei aqui com vocês, seja para mim, seja para minha esposa, perceberam que nenhum deles eu tive ganho financeiro? Tá, tudo bem. Minha esposa atendeu uma pessoa, teve o valor do atendimento. Eu também atendi uma pessoa, teve o valor do atendimento. Mas o que a gente está buscando, e tantas vezes eu já falei para vocês, é que o nosso propósito de vida, olha aí, propósito, ele é simplesmente ajudar quem precisa da gente. E isso é muito grande. Se você passa na rua, você está com R$1 em moedas sobrando no bolso e passa por uma pessoa que você está vendo que está necessitada, que está na rua, você sabe que ela não está ali porque quer, ela não gosta daquilo, e você deixa para lá e esquece aquelas moedas no bolso, você perdeu uma grande oportunidade de, ao cumprir um objetivo que você nem tinha quando saiu de casa, você acabou se tornando uma pessoa melhor e mais uma vez aplicando outra dose daquela vacina que combate aquele vírus mental que eu estou falando desde o início. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Não importa se você está me assistindo no YouTube, no Telegram, não importa. Comenta. Você já pensou em um? Basta um. Mas se pensou em outros, beleza. Já pensou em pelo menos um objetivo para você cumprir amanhã? Comenta aqui embaixo comigo. Que objetivo é esse? Eu vou ficar tão feliz de ver o seu objetivo aqui.
Então vamos, dia após dia, tomando quantas doses vocês quiserem dessa vacina, que é o antídoto perfeito para esse vírus mental que entrou na vida de todo mundo a partir de março de 2020. Meu amigão Marcos Rosa, lá de Campo Grande, você está me assistindo aqui? Escreve aqui seus objetivos. Tiago Dolácio, meu aluno de Medicina Oriental, filho de coração. Escreve aqui também seus objetivos. Escrevam aqui embaixo os objetivos de vocês. Eu vou ficar muito feliz, porque o comentário de vocês vai estimular outras tantas pessoas que estão me assistindo agora. Vamos fazer isso? Olha só. Objetivo para você. Um abração para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita saúde física e mental. E que Deus nos abençoe imensamente. Tchau, tchau.